possamos, neste momento, nos envolver em paz e harmonia, pedindo o amparo do alto para o estudo de hoje. O Mestre, quando esteve encarnado entre nós, nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos coloquemos, então, na posição do humilde aprendiz, diante dos conteúdos das aulas de hoje, para melhor compreendermos e exercitarmos. Graças a Deus. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso O que é o Espiritismo, terceira aula. O tema é Evangelho no Lar. Está olhando essa figura? É uma ferramenta, é uma caixa de ferramenta. Temos que nos perguntar o que é isso e para que essa ferramenta serve, qual é a função de qualquer ferramenta, e a ferramenta é Evangelho no Lar. A partir desse instante, lembre-se, Evangelho no Lar, por ser ferramenta, você tem liberdade. Usa ou não usa, se quiser. Mas, saiba, essa é uma ferramenta poderosa. Está preparado para conhecer? Vamos começar? O que é esse Evangelho no Lar e quais são os passos e o porquê que me beneficia fazer esse Evangelho no Lar? Esse Evangelho no Lar é uma reunião simples, singela, onde a família estará reunida em torno de 15 a 30 minutos, o ideal é de 15 a 20 minutos, no máximo 30, uma vez por semana. E o que é que nós vamos fazer nessa reunião singela? Vamos falar em Jesus, nos dedicarmos à oração e principalmente alimentar a nossa alma. E o que é mais interessante, que você deve estar aí me perguntando, por que levar Jesus ao meu lar é importante? E eu vou te dizer que o Evangelho no Lar, ele tem 3 funções. Ele tem 3 necessariamente objetivos importantíssimos e que, se despertar a tua curiosidade, nós vamos te convidar a iniciar o Evangelho no teu lar. Pense comigo. Veja que figura linda essa aqui. O tempo inteiro, nós estamos pensando. E ao pensar, nós emitimos esses pensamentos carregados de sentimentos. A minha pergunta é: quais são os sentimentos que estão impregnados nesses pensamentos que emitimos? Eu tenho um desafio para você, mas você vai ter que ser honesto comigo, com coragem. Neste desafio, seja sincero. Pega um pedaço do seu tempo, pega um pedaço do seu dia, faça uma metragem, né? Mensure esse seu tempo. Quanto de pensamento positivo e de negativo nós emitimos? Será que nesse pedaço que nós estamos mensurando, que você está olhando para aquilo que você pensou, tem algum sentimento de mágoa? Algum sentimento de inveja? Algum sentimento, alguma perda que está te incomodando o coração? Ou nesse período que você resolveu analisar, averiguar, só foi pensamento de amor, de paz, de tranquilidade, de fraternidade? Sinceridade, você prometeu. Se nós pensamos o dia inteiro e se emitimos esses pensamentos com sentimento, essa carga positiva ou negativa, essa matéria mental, se negativa, cria um lixo mental. A pergunta é: como limpar esse lixo mental fabricado por nós mesmos? É aqui que eu lhe apresento a ferramenta Evangelho no Lar. Como fazê-la? Escolha um dia na semana. Pode ser o dia que você quiser, segunda, terça, quarta, quinta, o dia que você quiser. E um horário.
Eu coloquei aqui 23 horas apenas para exemplificar. Meia-noite, 1h da manhã, 6 da manhã, 4 horas, no intervalo de uma refeição, no horário de almoço, o que você quiser, o horário a escolher, de 15 a 30 minutos. E aí, convide os seus familiares, mas já vai ficar sabendo. Uns aceitarão, outros não. Faça com quem aceitar. Ou faça você mesmo, sem problema nenhum. A partir dessa sua determinação, a partir dessa sua decisão, é designada uma equipe de Mestre Jesus. E essa equipe de Mestre Jesus vai acompanhar o Evangelho no seu lar semanalmente. Sempre vem a dúvida, eu moro sozinho. Mora sozinho? Faça assim mesmo. Lembre-se do que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 20. Onde estiverem 2 ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Então, na hora do teu Evangelho no lar, saiba que se faz presente Jesus através de seus mensageiros, com essa equipe linda, essa equipe extraordinária, o seu espírito protetor, que lá na Igreja Católica é chamado de anjo guardião. Você acha que seu espírito protetor vai perder a oportunidade de estar ali naquele convívio com os mensageiros de Jesus? E além dele, estará presente também o espírito familiar. Quem é esse espírito familiar? É alguém encarregado de Jesus para cuidar da sua família. Olha que reunião fraterna, que reunião linda, todos ali para participar desta reunião fraterna em nome de Jesus. E eu disse a você lá atrás que o Evangelho no Lar, ele tinha alguns objetivos, 3. Só vou apresentar 3. O primeiro deles está relacionado com todas essas questões do lixo mental que nós já havíamos falado anteriormente. Limpeza do lixo mental do ambiente, ali depositado por nós. E olha que extraordinário, essa equipe de Mestre Jesus virá fazer a limpeza no nosso lar, uma limpeza que nós não sabemos muito bem como fazer. Lembre-se, quando o nosso fogão está sujo, visualmente nós percebemos onde está a sujeira. Nós limpamos e nós percebemos visualmente que agora aquele ambiente, aquele fogão está limpo. Como fazer isso? Com um tipo de sujeira que é invisível aos nossos olhos. Então, o Evangelho no Lar faz, através dos mensageiros de Jesus, essa limpeza. Mas tem 2 outros objetivos ainda, que é os laços familiares. Eu preciso estreitar os laços familiares com aqueles que convivem lá comigo. Eu preciso aprender a aceitar o meu familiar exatamente do jeito que ele é. E um terceiro objetivo, que é conhecer e colocar em prática os ensinos de Jesus. Esse é o objetivo mais importante do Evangelho no Lar. E você deve estar me perguntando, mas por que eu vou levar, né, esse Evangelho para minha casa? Por que é importante eu estreitar os laços familiares lá com aqueles com os quais eu convivo? E eu digo a você, nós precisamos aprender a ouvir mais, a dividir mais, a compartilhar mais, a perdoar, não só o outro. O perdão ao outro é importante, mas precisamos perdoar a nós mesmos. E importantíssimo, amar o próximo como gostaríamos de ser amados. E por que levar ainda? Por que é tão importante ter Jesus no meu lar? Como é que nós vamos aprender
a amar, sem entender as grandes lições que Mestre Jesus nos trouxe. É lá no Evangelho de Jesus que está todo o ensinamento básico do que é que eu tenho ou não tenho que fazer para aprender a amar o outro, para aprender a tolerar o outro, para aprender a entender o outro, mesmo que ele não me entenda. Então, queridos, será que nós já entendemos tudo acerca do perdão? Será que nós já entendemos tudo acerca de amar? É um desafio. Vamos analisar, vamos pensar. Será que já conhecemos tudo acerca das lições que Mestre Jesus trouxe para nós? Ou esse é um ensinamento pouco a pouco, que sedimenta, que você para, que você pensa, que você analisa, que você constrói um sentimento construído. Mestre, quando passou aqui, nos disse que éramos luzes e que tudo aquilo que ele fazia, nós poderíamos fazer e muito mais. Olha o que Mestre Jesus nos disse, ele nos garantiu que você é uma potência. Você precisa acreditar que você é uma potência divina. E sendo uma potência divina, nós podemos transformar o nosso ambiente. Como? Implante o Evangelho no lar? Faça. Você pode fazer a diferença no seu lar. E o mais importante, ao resolver implantar o Evangelho no lar, no seu ambiente doméstico, mesmo que você fizer sozinho, esse sozinho entre aspas, porque você já viu que teu espírito protetor estará lá com você, mesmo que você faça sozinho, o ambiente é transformado, o ambiente é modificado, e se o ambiente é modificado, todos aqueles que convivam com você no seu lar se beneficiam. Não é extraordinário? Não é encantador? Existe um roteiro, você vai me perguntar? Sim, nós temos um livro aqui, da edição da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Evangelho no Lar, Nosso Encontro com a Paz, e neste livro, Evangelho no Lar, existe um roteiro, mas é uma sugestão. Você adota ou não adota, se quiser. E o que é que este roteiro contém? Ele contém 5 passos. O Evangelho no lar em 5 passos. Sempre esse Evangelho deve ser feito em voz alta. Aí você vai perguntar, mas por que eu tenho que fazer em voz alta? Eu sei ler? Queridos, a ciência nos diz que o nosso cérebro é dividido em lado esquerdo e lado direito. E o lado que pensa é o lado contrário daquele que fala e ouve. Quer se concentrar melhor? Quer focar o Evangelho naqueles 15 minutos? Leia em voz alta. Faça tudo em voz alta. E qual é o roteiro? Duração de 15 a 30 minutos. Sempre começamos com uma prece. Você vai receber no seu lar os mensageiros de Jesus. Se você vai receber os mensageiros de Jesus, faça uma prece, não importam as palavras. Importa é o teu coração. Importa o teu sentimento. Pode ser um Pai Nosso, uma prece decorada, pode ser uma Ave Maria, pode ser uma prece de Cáritas, só tome um cuidado, de 15 a 30 minutos. Coloque sentimento em cada palavra que você disser. Abra o seu coração a receber esses mensageiros de Jesus. Segundo passo, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro, se você quiser adotar como leitura,
o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai começar no capítulo 1 e vai até o capítulo 28, a prece dominical. E já te alerto, esse capítulo 28, ele tem muitas preces. Pare na prece dominical. E aí você recomeça lá do capítulo 1. É um trechinho pequeno, é de 15 a 30 minutos. Lê um trechinho em voz alta, passemos a comentá-lo. Ah, mas espera só um pouquinho. No ambiente doméstico, as pessoas que convivem comigo não concordam em fazer com esse livro, né? Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Posso usar outro? Lógico que sim. Bíblia Sagrada. Onde é que nós vamos encontrar os ensinos de Jesus? No Novo Testamento. Evangelho de João, de Marcos, de Lucas e de Mateus. Escolha um deles a seu critério. Comece lendo um trechinho pequeno. Terceiro, comentários. O que são esses comentários? Aquilo que foi lido em voz alta pelos membros da família, por você e aqueles componentes que lá com você estarão, comente o que você entendeu. Ah, nós não conseguimos entender nada. Importante ter uma conversa familiar ali, mesmo que a dificuldade do texto seja essa, não conseguimos entender nada. Já estamos começando a nos entender que precisamos procurar mais. Entender, conhecer um pouco mais. É um grande ponto de partida. Não desista. É muito importante. Quarto passo, vibrações. O que são essas vibrações? Vibração é deixar que do teu coração irradie sentimentos. Sentimentos de paz, de saúde, de fraternidade, de amor. Vibre. Neste roteiro você vai encontrar a orientação para vibrar por 3 pontos importantes. Primeiro, pelo planeta Terra. E o que é que você vai vibrar pelo planeta Terra? Paz, saúde, fraternidade. Vibre, vibre mesmo. Muita paz para o meu planeta Terra, muita luz, muita saúde. Respira. Vibre agora pela implantação do Evangelho de Jesus em cada lar. O teu lar está inserido nesse meio. Mas coloque sentimento, vibre mesmo, né? Pela implantação do Evangelho de Jesus em cada lar. Terceiro, vibre agora pelo teu lar. Paz, fraternidade, luz, harmonia, muito amor para o teu lar. Envolva todos aqueles que convivam com você neste abraço de paz, de amor, de fraternidade. E o último, prece final. Não começamos com a prece inicial? Prece inicial, comentário do Evangelho, prece inicial, leitura do Evangelho, comentário do Evangelho, as vibrações. Encerremos com prece final. Recebemos muito dessa equipe linda e extraordinária que está conosco nesse dia. Está na hora de agradecermos. Agradecermos por tudo que recebemos, agradecer por tudo aquilo que fizeram conosco, né? Abrir o nosso coração sincero, dizendo a eles, mensageiros queridos, que bom que estiveram aqui conosco no dia de hoje. Agradecemos todas as bênçãos que recaíram sobre nós. Não quer fazer uma prece espontânea? Encerra com o Pai Nosso, encerra com a Ave Maria. Não tem problemas nenhum. A equipe que está lá está em nome de Jesus para te ajudar, te amparar, te sustentar, te fortalecer. Não é reconfortante isso? E você vai me perguntar, Evangelho no Lar é coisa da Federação Espírita do Estado de São Paulo? E eu vou te dizer, A primeira reunião de Evangelho no Lar foi feita por Jesus,
Na casa de Pedro, se reuniram ali com a família de Pedro, Mestre Jesus ensinou as suas lições, e você tem essas informações nesse livro extraordinário que é Jesus no Lar, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Nélio Lúcio. Nessa primeira reunião, foi formalmente implementado o primeiro evangelho no lar do Novo Testamento. E é importante, relembre sempre, não é só você que é o beneficiado, todos aqueles que lá se encontram no seu lar serão beneficiados. No seu lar começa a construção de um mundo melhor, a esperança de um mundo melhor, a transformação de um mundo melhor. É lá no seu lar que vai ser literalmente apontado uma luz, a luz da esperança, a luz da fraternidade, a luz do amor. Você que está aí, pare para pensar, você merece isso. Dúvidas sempre vão surgir. Implementei o evangelho no lar na minha casa, mas tenho uma viagem para fazer. E aí, o que eu faço? É possível fazer o evangelho no lar onde você estiver? No hotel, na casa de um amigo, na casa de um parente? Se for possível, faça. E se não for possível, essa equipe linda de Mestre Jesus, que está lá na sua casa, que te ama, que te sustenta, que te ampara, você acredita que eles não vão entender? Lógico que vão entender. Faça uma ligação mental por uma questão de respeito. Diga a esses mensageiros, olha, na semana que vem não estarei aqui, estou em férias do meu trabalho. É importante esse respeito entre nós e essa equipe linda que está na sua casa. Telefonemas ou campainhas é natural. Vivemos num mundo ligado, vivemos num mundo plugado, é natural tocar o telefone, é natural o celular tocar, é natural alguém bater a sua porta. Mentalize sempre que não existe acaso. Se for a campainha, convide a pessoa a adentrar ao seu lar, diz a ela que você está fazendo evangelho no lar, convide-a a participar, a conhecer o que é esse evangelho no lar. Quem sabe seja mais um ponto de luz lá na frente a ser implementado. Campainhas, delicadamente, com muito coração, diga, né? Não no caso da campainha, mas no caso do telefone, no caso do celular, explique, estou fazendo o meu evangelho no lar, me liga um pouco depois. Coração aberto, espontâneo. Essa equipe de Mestre Jesus sabe das necessidades de cada um. Quer fazer evangelho no lar com o seu gatinho, com o seu cachorro, no meio do seu jardim, com as suas plantas queridas? Não tem problema nenhum. O local, assim como o local, é o melhor e o mais confortável para você e a sua família. Não existe isso, ó, só faço no meu quarto, tenho que fazer sempre só lá no meu quarto? Lógico que não. Os mensageiros de Jesus não estão preocupados com o local. Os mensageiros de Jesus e Mestre Jesus está preocupado com a tua determinação em realizar esse evangelho no lar, com a tua persistência em realizar esse evangelho no lar. O local é o de menor importância. Fazer com os nossos animaizinhos, fazer com as nossas plantas, não tem inconveniente nenhum. Agora pense nas crianças. Se você resolver fazer evangelho no lar com crianças, dependendo do tipo de idade da criança, talvez seja interessante se adotar uma leitura um pouco mais apropriada. A Federação Espírita do Estado de São Paulo
tenho um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, da edição da FEESP. É um linguajar mais, apropriado a essa parte, a esses integrantes da nossa família. Caso contrário, já sabem ler, já têm entendimento, já são adolescentes, podem participar fazendo a oração, podem participar fazendo seus comentários, não tem problema nenhum. É você que vai medir, se a criança tem ou não tem condições. Você pode até escolher fazer Evangelho no Lar com as crianças em um outro dia específico para isso. A água. Muitos falam em água fluidificada. Tenho quase certeza que você já deve ter ouvido essa expressão. Água fluidificada significa que o plano espiritual vai colocar, vai fluidificar ali aquela água que vai funcionar como uma espécie de medicamento. Querido, querida, pense comigo. Você está com uma equipe designada especialmente por Mestre Jesus para te auxiliar, te amparar, te sustentar e te dar todo o medicamento diretamente no teu corpo físico que você necessite. Não é o que nós queremos, mas é o que nós necessitamos. Aqui no nosso roteiro você não vai encontrar a água para fluidificar. Se você sentir necessidade, coloque, mas não precisa. Porque o medicamento está sendo dado diretamente nas nossas células, diretamente no nosso coração. Esse estreitamento dos laços familiares, essa compreensão e tolerância que vamos ter uns com os outros, é o início do amor fraterno. Não há nada mais poderoso que esse amor. E sem manifestações mediúnicas e sem rituais. Não há ritual na implementação do Evangelho no lar e não há manifestação mediúnica. Nada de querer ter um irmãozinho para trazer uma palavra. Não! É você com a sua família. 15 a 30 minutos. Quer saber mais? Está aqui a nossa bibliografia, Nosso Encontro com a Paz. Nós temos 2 livros aqui, nós temos o livro do Nélio Lúcio que eu indiquei para vocês. E vamos fixar o aprendizado? Está pronto? Será que você entendeu tudo? 3 perguntinhas bem simples aqui, ó. Qual a finalidade do Evangelho no Lar? Quais os itens que compõem esse roteiro dessa reunião? E na sua opinião, qual a motivação para a prática do Evangelho no seu lar? Olha que imagem linda. Olha a equipe de Mestre Jesus trabalhando em nosso favor. Acredite, Jesus vela por você, mas você precisa fazer a sua parte. Muita paz a todos. Olá! Que bom que você continua conosco para a segunda parte da nossa aula e hoje nós vamos tratar de o valor da prece. Falando nisso, você já se perguntou o que é a prece? Se você tivesse que responder essa pergunta, como você construiria a sua resposta? Bom, se em algum momento você afirmar que a prece é o elo de ligação entre nós e Deus nosso Pai, ou entre nós e a espiritualidade maior, você está certo. E você também pode complementar, dizendo que essa ligação nos proporciona arregimentar energias, mudança de estado íntimo, nós conseguirmos também sustentação e amparo para as escolhas do nosso dia a dia. Que a prece é recurso sempre certo, isso é uma verdade.
e ela pode ser exercitada em qualquer local e em qualquer hora do dia. Mas Jesus nos ensina a maneira correta de exercitarmos a prece. E tudo isso nós vamos aprender a partir de agora. Vamos lá? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, nós vamos encontrar o seguinte ensinamento de Jesus. E quando orardes, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Nesse trecho do ensinamento, Jesus nos esclarece que as pessoas que oram para serem vistas, percebidas pelos outros, receberam já a sua paga, que justamente é poder ser compreendido ou visto pelo outro como aquele que está quite com a lei, com aquele que faz as suas orações. Mas Jesus nos traz um ensinamento que é muito mais profundo. No momento da oração, nós não estarmos preocupados, aliás, com as pessoas que estão nos vendo ou com as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós possamos fazer uma entrega sincera entre nós e Deus, nosso Pai. O ensinamento continua e Jesus diz: mas vós, quando orardes, entrai no vosso aposento e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a paga. Jesus esclarece o ensinamento da parte anterior, quando ele diz e nos sugere que nesses momentos de orações nós estejamos recolhidos, nos entregando totalmente a essa prática que visa essa nossa ligação. E aí, neste momento, Deus verificando as nossas necessidades e esse desejo sincero de entrar em contato com Ele, vai verificar o que pode fazer em prol das nossas necessidades. Indo adiante neste ensinamento, nós vamos encontrar ainda este trecho que aborda que, quando orardes, não falei muito, como os gentios, pois que cuidam que pelo seu muito falar eles serão ouvidos. Jesus nos indica e nos diz que o vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que lhe peçamos. Então, na verdade, Deus sabe das nossas necessidades antes de nós. Ele consegue, verificando a nossa existência e o nosso caminhar, colocar no nosso dia a dia todas as ocasiões possíveis de melhoria, de auxílio e de amparo. Então, não é pelo muito falar que nós vamos arregimentar para nós o auxílio dos bons espíritos. Jesus nos diz, então, que essa é uma prática exercida pelos gentios, mas que mais do que a palavra e a quantidade de palavras, Jesus nos chama a ter cuidado com o sentimento envolvido na hora das nossas orações. O ensinamento continua então em Marcos e nós temos aqui um outro momento em que Jesus nos diz que quando nos pusermos em oração, se tivermos então alguma coisa contra alguém ou contra o nosso irmão, que possamos perdoar, para que o nosso Pai, que está nos céus, também perdoe os nossos pecados. Na época de Jesus, a prática dos sacrifícios e de aparecer na sinagoga, em Jerusalém, no grande templo, para orar, era muito recorrente, era usual. E, na verdade, se estabelecia ali uma relação com Deus que era externa. Jesus nos traz e nos alerta para uma outra postura que nós já temos condições de incorporar no nosso dia a dia, através do conhecimento que nós já adquirirmos. Jesus nos ensina que no momento da oração, o mais importante é verificar o nosso coração
e perceber se existe ali alguma mágoa, alguma dor, para que nós possamos, antes de pedir perdão ao nosso Pai, oferecer perdão ao nosso irmão. Jesus se preocupa com o fundo e não com a forma. Jesus nos mostra a necessidade de mudarmos o nosso interior. E ele nos alerta que a oração é um meio que pode nos arregimentar energias para que essas mudanças sejam efetuadas em nós. Então, na hora da prece, o perdão é importantíssimo. A nossa prece se torna agradável a Deus quando nós nos encaminhamos até Ele com um coração purificado ou com um coração disposto a fazer em nós as mudanças necessárias para nos alinharmos com as leis de Jesus, com o Evangelho de Jesus, melhor dizendo. Porque qualquer outra atitude seria contrária a essa lei de caridade e essa lei de amor que Jesus veio nos ensinar. Jesus propõe, então, em uma das passagens da sua existência, para esclarecer como nós devemos construir as nossas preces, como nós devemos exercitar as nossas preces, ele nos propõe uma parábola. E nessa parábola nós podemos verificar o quanto muitas vezes nós estamos convencidos de que nós estamos, no momento de prece, nos reportando de maneira adequada a Deus. Mas estamos equivocados. Jesus esclarece através dessa parábola como deve ser o nosso sentimento e o nosso estado íntimo quando nos propomos a orar. E ele conta então que subiram 2 homens ao templo para fazer a oração. E um deles era um fariseu, nós lembramos, né, que os fariseus eram os doutores da lei, e o outro era um publicano, era aquele que cobrava os impostos do povo judeu. E nós vamos ver na sequência dessa parábola que o fariseu, então, ao chegar no templo, orava em pé e falava alto, e ele agradecia a Deus por não ser um pecador, como os demais homens, inclusive ele não era como aquele que estava ali perto dele, o publicano. Essa era a postura do fariseu. O publicano, por sua vez, sentindo-se culpado e percebendo em si as suas atitudes, ele ficava de cabeça baixa e orava de cabeça baixa. E entregava para Deus esse seu conflito, pedindo perdão, dizendo: Deus, seja propício a mim, que sou pecador. Ao finalizar essa parábola, Jesus esclarece que este então, o publicano, voltou para casa justificado. Jesus faz um grande alerta para todos nós. Quando nós imaginamos que pela prática externa no nosso dia a dia, porque nós oramos, mas muitas vezes de maneira automática, nós oramos, mas o nosso sentimento não está envolvido nas nossas palavras, nós oramos, mas não temos consciência das nossas atitudes, nós oramos, mas não perdoamos o irmão, e nós queremos então que Deus olhe para nós com o mesmo carinho e com o mesmo cuidado. Jesus diz que aquele que reconhece as suas más inclinações, os desafios que tem a vencer em si mesmo, as mudanças que tem que fazer para que a sua conduta se torne uma conduta dita cristã, este no momento da oração, que vai com humildade, este volta para casa reconhecido. Cabe aqui uma reflexão a cada um de nós. Como é que nós estamos orando naqueles momentos em que nós nos dispomos a entrar em contato com a espiritualidade maior? Será que nós já temos condições de perceber em nós os ajustes necessários? Será que nós já temos condições de lembrar daquele irmão que é um desafio na nossa caminhada e enviar para ele uma vibração de carinho ou um pensamento amoroso? Porque é isso que Jesus espera
de cada um de nós. Então, resumindo o que nós falamos até agora, o momento da prece não é o momento de nós nos colocarmos em evidência para os olhares externos. É, na verdade, um momento de recolhimento. É um momento em que nós elevamos o nosso pensamento, exercitamos a nossa humildade para entrarmos em contato com a espiritualidade maior. Neste momento de prece, a qualidade de sentimentos é muito melhor que a quantidade de palavras. Fale do seu coração, fale da maneira simples como você fala normalmente no seu dia a dia, expondo as suas questões e pedindo a inspiração do alto para os desafios que você tem que superar na sua vida. No momento da oração, nós precisamos ter exercitado a prática do perdão. Verificar em nós se ainda existe algum sentimento que precisa ser trabalhado. Olhar para aquela pessoa que muitas vezes é um desafio na nossa caminhada, para que nós possamos externar o nosso amor, a nossa vontade de refazimento e de reajuste de relação. Também no momento da prece é hora de nós purificarmos o coração dessas mágoas, desses ressentimentos, dessas dores que muitas vezes nós carregamos conosco e que nós já poderíamos ter deixado elas para trás. Exercitar esse desprendimento de situações que foram desafiadoras para nós é fazer com que a nossa caminhada se torne mais leve, que o nosso coração também consiga ser feliz, observando as várias situações positivas que nós temos ao nosso redor. E no momento da prece também é importante nós examinarmos as nossas próprias imperfeições. Quando nós falamos em perdoar o outro, é porque todos nós somos necessitados do perdão de nosso Pai. Porque neste planeta, todos nós, em algum momento, nos equivocamos. E nos conscientizando das imperfeições que nós trazemos, pedirmos a sustentação do alto, a energia necessária para que nós possamos fazer em nós os ajustes e as correções para que nós possamos começar a acertar as escolhas que nós fazemos na nossa caminhada, na nossa existência. Algumas pessoas contestam a eficácia da prece, dizendo que se Deus sabe tudo sobre nós e conhece as nossas necessidades, para que orar pedindo alguma coisa? Bom, é verdade o primeiro ponto, que Deus sabe tudo sobre nós, mas Ele também nos colocou nesta existência para que nós exercitássemos as nossas potencialidades, ou seja, diante dos desafios, que nos tornemos melhores. Então, cabe a nós uma parte nessa caminhada que é de ação. E nós conseguimos somente agir de maneira correta quando nós estamos alinhados com o Evangelho de Jesus. A eficácia da prece se mostra em nós quando nós arregimentamos as forças para seguir adiante da melhor maneira. É através da prece que nós nos sentimos energizados, amparados, sustentados diante daquelas situações em que nós achamos que não temos condições de resolver ou que são muito pesadas para nós. Mas aí quando nós aliamos a nossa fé, a nossa força com o amparo do alto, nós percebemos um ditado que é muito popular, que com certeza você conhece e que diz que Deus nos dá o frio conforme o nosso cobertor. Significa dizer que nós temos em nós todos os recursos. Às vezes nós não acreditamos, mas através da prece nós podemos aliar a nossa força, a força do plano maior, fazendo com que esses recursos se movimentem em nós e nós tenhamos condições de ir adiante e de superar as nossas dificuldades. Então, através da prece, Deus sempre nos concederá confiança diante de nós mesmos, diante das situações que nós vivenciamos,
coragem para ir adiante, coragem para mudar, coragem para fazer diferente. Deus também nos proporciona paciência. Diante de muitas situações no nosso dia a dia, não é nem necessário a ação. É necessário ter paciência, esperar os desdobramentos, né, de cada situação que nós estamos vivenciando. Deus também nos auxilia com resignação, aguardar o momento certo para agir, aceitar aquilo que nós não podemos mudar, mas ainda assim aprender a conviver da melhor maneira com cada situação. Nós também recebemos do alto, através das nossas orações, as sugestões de boas ideias, as indicações e orientações da melhor maneira a seguir o nosso caminho e fazer as nossas escolhas, assim como as inspirações do alto nos indicam a melhor forma de proceder. Então a prece nos auxilia, queridos amigos, a mudar esse nosso estado íntimo, fazendo com que acreditemos que nós também podemos, que nós também conseguimos ser felizes e resolver todas as situações da nossa vida da melhor maneira. Deus assiste aqueles que ajudam a si mesmos. Então, segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. Se nós temos o recurso da prece à nossa disposição, como falamos inicialmente, a qualquer momento e em qualquer situação, por que não nos ajudarmos? Por que não elevarmos o nosso pensamento e pedirmos esse auxílio do alto e o amparo do alto? Precisamos apenas, para que isso aconteça, precisamos movimentar as melhores energias do nosso coração. E entrando em contato com a espiritualidade maior, colocar, esclarecer os desafios que nós vivemos, solicitando essas orientações e a sustentação para irmos adiante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nós vamos encontrar a passagem de um homem que está sedento, caminhando pelo deserto. Então ele ora a Deus, pedindo auxílio, mas ninguém vem lhe dar de beber. Mas naquele momento, os espíritos superiores o inspiram para caminhar em determinada direção. Este homem, então, arregimentando as suas forças, ele se levanta e avança. E logo lá na frente ele encontra um oásis. Muito bem, se este homem tiver fé, ele vai agradecer a Deus pelo pensamento que lhe foi inspirado para seguir na direção certa. Mas se esse homem não tiver fé, ele vai pensar por si mesmo: que boa ideia eu tive, eu sou feliz pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Amigos, quando nós oramos e quando as inspirações vêm até nós, será que nós já percebemos que o plano espiritual cuida de cada um de nós por todo o caminho, ou nós ainda acreditamos que as nossas preces, na verdade, nada trazem de benefício para cada um de nós? É preciso estar atento às nossas crenças, aos nossos pensamentos, pois as nossas preces, elas são sempre atendidas. Muitas vezes nós não compreendemos, mas o plano espiritual tem recursos de auxílio que nós desconhecemos. Então é importante comentarmos que através da prece nós podemos não somente pedir como normalmente nós fazemos, mas nós podemos e devemos também louvar a Deus e agradecer por tudo que temos recebido todos os dias de nosso Pai. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar em Deus e, mais do que pensar, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato
em comunicação com Ele, que nós possamos adquirir este hábito da oração ao deitar, ao acordar e diante de todas as tarefas às quais nós nos dispomos a realizar. Jesus nos deixou um modelo de prece que é concisa e que resume todos os nossos deveres em relação a Deus nosso Pai, que é a oração dominical ou o Pai Nosso. Esta é a prece que nós podemos exercitar para adquirir o nosso hábito de oração, mas não de maneira automática. É importante, quando orar o Pai Nosso, que nós possamos refletir sobre cada palavra e sobre cada colocação. Essa prece é um recurso lindo que Jesus nos deixa como um grande presente para que nós possamos, através dela, entrar em contato com a espiritualidade maior. Que nós possamos, então, adquirir o hábito da oração, seja ao deitar, seja ao acordar ou em todos os momentos quando vamos iniciar as tarefas que nós nos propomos. Como fixação da aprendizagem, nós vamos deixar 3 perguntas para que você responda. E eu sugiro que você faça isso até para que você verifique o quanto conseguiu absorver deste conteúdo. Se tiver alguma dificuldade, reveja a aula ou dê uma olhada no livro do nosso curso. A primeira pergunta é: o que é prece? A segunda pergunta: qual prece é mais agradável a Deus? A terceira pergunta: na sua opinião, qual o valor da prece? Nós vamos deixar também para você a bibliografia deste conteúdo, caso você queira aprofundar no seu aprendizado. E para finalizar, nós trouxemos um trecho do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, aonde Pedro pergunta a Jesus sobre a prática da prece. E Jesus responde dessa forma: em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Que nós possamos fazer com que todas as nossas escolhas, com que todas as nossas posturas diante da vida e as nossas atitudes sejam preces encaminhadas a Deus nosso Pai e à espiritualidade maior. Muita paz! Obrigada por ter ficado conosco até aqui e nós nos encontramos numa próxima aula. Até lá!